Obrigado, Jesus, por podermos parar nas rotinas de cada dia e elevar o pensamento. Não que isto seja o mais adequado, porque a nossa ligação com Deus deve ser uma constante, não apenas nas horas em que o corpo não tem tarefas a fazer. Nós devemos estar contigo e com o Pai, desde que acordamos no corpo de carne, até que o cansaço nos leve ao repouso. Como quem vive nessa atmosfera generosa que nos envolve, com a consciência de que somos abastecidos por ela. Porém, naturalmente, nas lutas da sobrevivência, muitos estão às vezes atribulados, preocupados e esquecidos das forças divinas, deixam-se arrastar pelas preocupações mentais, pelas necessidades materiais. Porém, quando o dia cai, a noite chega, e que então nos recordamos que pudemos viver mais um período naqueles horários de trabalho, recordamos que tudo o que foi feito só o foi porque Deus nos sustentou, porque o teu amor, Jesus, nos abasteceu, porque a proteção de muitos espíritos impediu que nós nos endereçássemos a caminhos perigosos, sugerindo-nos a calma, o equilíbrio. Desta forma, Senhor, mesmo quando o dia tenha sido indiferente para com Deus, ainda assim Deus não esteve indiferente para conosco. Da mesma forma que o peixe não imagina que está nadando na água, a água continua sustentando-lhe a navegação. E assim somos felizes por podermos ter consciência desta importante participação simultânea, tanto na vida pessoal, que a matéria nos chama, quanto na vida de espírito, que esteja sintonizado com as coisas imateriais. E entender as leis do universo sob o prisma desta beleza invisível representa um privilégio que nem todos possuem, por lhes faltar às vezes a vontade de meditar ou de pesquisar, ou até mesmo porque não tiveram a ocasião de encontrar um caminho como este que o Consolador prometido nos oferece. Mas ainda assim, todos aqueles que já ouviram falar de você, Jesus, possuem as ferramentas necessárias para seguirem com segurança a direção correta. Obrigado por podermos estar unidos na prece, pela harmonia da humanidade, pela proteção dos governantes decentes e honestos, e pela verdade que haverá de prevalecer em todos os rincões. Que a nossa prece possa nos envolver contigo mais uma vez. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nossa saudação a todos os que estão conosco, já são mais de 1000 pessoas nos assistindo agora na transmissão da noite, e aos que estão aqui presentes fisicamente também no nosso salão, nossos irmãos e irmãs que aqui comparecem com esse mesmo propósito de elevação pessoal, de convivência com a espiritualidade, não apenas de forma virtual, de forma presencial, com a nossa vontade, a nossa sintonia, no ambiente adequado para que nós estejamos também sentindo a presença espiritual que nos envolve. Sejam os nossos amigos, os companheiros que nos acompanham desde o nascimento até a desencarnação, sejam das equipes de trabalho, os espíritos generosos, que também cuidam do ambiente, das entidades que vêm conosco, dos espíritos que são trazidos para o encontro com a compreensão, a compaixão, a boa vontade que vem do alto. Então é com muita alegria que nós, como instituição modesta, humilde, insignificante do ponto de vista físico, tentamos cooperar de uma forma eficiente e decidida na manutenção da Casa do Senhor, funcionando já há mais de ano. Nós estamos abertos com o público presente. Portanto, aqui quando falamos a respeito do Evangelho, nós estamos procurando não apenas tratar de coisa tão verdadeira, tão poderosa, de uma forma teórica. Nós estamos falando sobre a vivência destes postulados diretamente em nosso dia a dia. Aquilo que nos tira o amedrontamento, que nos tira a ignorância ou a ingenuidade, que nos alerta, que nos abre o pensamento sobre tudo o que devemos analisar. Aliás, se você observar no Evangelho, lá na introdução, que é uma coisa bastante esquecida, a respeito de como nós devemos agir em relação à espiritualidade, aquilo que vem do alto, aquilo que a gente escuta como mensagem ou como inspiração, o próprio Evangelho, na sua introdução, nos apresenta que a respeito de todas estas coisas, o primeiro controle que nós devemos ter é o da razão. É o nosso raciocínio que deve ser o fiel da balança, ao qual raciocínio é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso. O bom senso. Tudo que vem dizendo que é dos espíritos e que seja contraditório e que ofenda o bom senso, que esteja em contradição com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possua, não importa que nome respeitável esteja assinando, toda essa teoria deve ser rejeitada. Portanto, já é da base, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós encontramos a advertência de que não é porque veio de um espírito, ou porque veio da boca de alguém que diz que sabe o que os espíritos querem, que nós devemos aceitar, que nós devemos engolir. Eu estou falando isso também por um motivo. Conversando com pessoas queridas que hoje estiveram aqui, ambas frequentam o mesmo profissional de odontologia, uma dentista, em uma outra cidade. E
essa é uma dentista que, segundo elas, é muito competente, uma pessoa que sabe profundamente ver a história da pessoa, o que já aconteceu com ela, pela qualidade, pelo tipo de dente que a pessoa tem. E segundo elas, é uma pessoa muito sensitiva. O que significa muito sensitiva? Quando você escuta isso, você pensa logo uma pessoa que tem capacidade de perceber o mundo invisível, recebe intuições muito boas, que é bastante sensível às coisas que estão não visíveis. Muito sensitiva. Então, a primeira delas foi num dia, marcou consulta, e durante a consulta, essa dentista muito sensitiva começou a falar para ela: mas você tem que tomar aquele negócio debaixo da pele. Você tem que, porque isso é importante, porque uma coisa é importante para as pessoas, porque isso salva. E ela disse: olha, eu já tenho uma ideia formada, eu respeito a sua, mas eu, por mim, não vou fazer isto. E então, as duas ficaram lá, ela tratou do dente e foi embora. Quando passou alguns dias, umas semanas, a outra frequenta a mesma dentista. Escreveu para a dentista pedindo para marcar um horário. Essa dentista levou um tempo para responder a solicitação, acho que por WhatsApp. E então, coisa que não era muito comum, porque ela era muito precisa, muito exata, esta segunda, em decorrência da demora na resposta, escreveu para a dentista: escuta, se você não estiver querendo me atender por causa do problema de não ser aquela que foi injetada, porque você sabe que eu não concordo com isso, não tem problema, é só você me falar, eu não me incomodarei caso você não me queira atender. Aí imediatamente a mulher já entrou em contato com ela e disse: não, ao contrário, eu faço questão de atender você sim, pode vir, já marcou o horário para ela ir. Então a segunda paciente foi ao consultório. Quando chegou no consultório, parece que era outra dentista. A dentista começou a falar para ela: olha, não faça isso. Não tome esse negócio. Isso é um problema. Isso é muito, muito, muito ruim. Ninguém sabe o que vai acontecer. A outra ficou assim, né? Porque ela já sabia que a sua amiga tinha sido pressionada para fazer aquilo, e agora a própria pessoa que a pressionava estava falando para não fazer. Aí ela disse: eu já fiz, estou muito arrependida. Eu tenho um amigo que tem um irmão que é médico, e que fez esse negócio, e algumas horas depois morreu. O médico. Aí eu perguntei: me diz que raio de sensitiva é essa desgraçada? Só se for para o demônio. Porque se a pessoa é sensitiva, se acha que tem algum amigo invisível que vai falar para ela: faça isto porque vai ser muito bom, porque vai te fazer bem, etc, etc. Só se for um espírito obsessor que quer que você morra. Que raio de sensitivo é esse? Que menos ainda é capaz de seguir o que o bom senso fala. O bom senso fala: não faça. E se você se coloca em investigar um pouquinho só, que seja fora dos padrões normais da TV, da televisão, menos ainda você se dispõe a fazer. Bom senso, raciocínio, não pressão social, não perseguição de empresa, perseguição de trabalhador, de patrão. Não intimidação, como nós estamos vendo agora grandes empresas obrigando as pessoas que trabalham lá a se submeterem. Desde quando isso é assim? É preferível ficar na rua, desempregado, a se envenenar por medo, porque o destino vai ser igual.
você vai ficar sem emprego. E o que é mais grave, vai deixar a sua família sem arrimo. Enquanto que se você estiver apenas desempregado, ainda vai sobrar muito emprego. Vai sobrar emprego para você escolher. Bom senso, razão, fazem parte da base da evolução dos espíritos, encarnados e desencarnados. E quando nós observamos isso, nós percebemos que é por isso que o amor divino permite que nós tenhamos o acesso a informações como estas, que aqui, no Evangelho, nos chegam em diversos âmbitos, em diversos aspectos. Observar as coisas com o raciocínio, observar as leis do universo com claridade, ao invés de ficarmos apenas mistificando as leis de Deus, desejando trazer para a doutrina espírita a fé irracional dos nossos irmãos de outras crenças, que ficam esperando manifestações fantasmagóricas para indicarem se o que vão fazer é correto ou é incorreto. Não, os espíritos não se valem desse tipo de conduta se você tem raciocínio. E aqui entra a irresponsabilidade, eu repito, irresponsabilidade de certos líderes religiosos, sobretudo no espiritismo, que se prestaram ao péssimo trabalho de serem péssimos exemplos, admitindo publicamente, fazendo publicidade de suas escolhas, para que outros tolos, outros inconsequentes e que não usam o raciocínio, se lastreassem naquilo que eles fizeram para fazer igual. O que é um compromisso com a desgraça alheia. É a mesma coisa que você beber veneno para ser exemplo, para que os outros também se envenenem. Agora, certamente, para que você tome o mesmo veneno que o outro tomou, você precisa ser muito omisso, você precisa ser muito irracional, você precisa cortar a sua cabeça e jogar no vaso sanitário e dar descarga. Porque você não pensa por você, você só pensa pelo que o outro fala para você fazer. E por que é assim? Porque, de acordo com aquilo que não está no Evangelho, você segue o líder sem perguntar para onde ele vai. Não é isso que está aqui. Aqui está, não importa quem assine a comunicação. Tudo aquilo que não estiver de acordo com a razão absoluta, a lógica e o bom senso, deve ser recusado, não importa quem assine. E eu conheço muitas pessoas que disseram, eu tomei porque o fulano tomou. E apareceu a fotinho dele tomando. Agora, sabe o que eu tenho visto? Essa semana foram dois padres que fizeram a mesma bobagem e que foram para o cemitério. E hoje, há uma quantidade inumerável de notícias. Atores, comediantes, atrizes, em diversos países, com o mesmo destino. Onde está a lógica? Onde? O discernimento. É difícil, eu sei que é difícil, que uma pessoa lúcida, capaz de pensar, se submeta a isso e depois assuma que foi idiota. Eu sei que isso não é gostoso. Mas esse é o único passo, é o primeiro, talvez, o mais importante da sua vida, que é você reconhecer que foi tolo, porque se deixou levar pela pressão e por aquilo que os outros queriam que você fizesse. Vai aparecer gente que vai dizer para você, para de ajudar o pobre, para de ajudar o próximo, porque isso é errado, você tem que pensar em você. Você vai fazer isto?
Esse mesmo cara que aceitou se envenenar e condenar os seus dias a um incerto destino, será que ele vai deixar de ajudar os outros, deixar de ser idealista, deixar de fazer o bem, porque sofreu pressão? Mas é o que parece. E é por esse motivo que, ainda de uma forma bastante oscilante, o cristianismo não conseguiu libertar a humanidade da ignorância, porque o povo acredita em Jesus, mas prefere andar de braço dado com Mamon. Tenta fazer as duas coisas. E nós estamos exatamente no período de separarmos quem é quem. E quando o interesse pessoal, que é um dos grandes determinadores da imperfeição no espírito, quando o interesse pessoal se coloca acima de qualquer outra coisa, o destino que essa pessoa está tendo para si mesmo não é o dos melhores. Existe lá, no Livro dos Espíritos, a pergunta 895. Abri na página 895. Além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. O interesse para não perder o emprego, o interesse para não perder a oportunidade, o interesse para não correr risco de ser discriminado, o interesse porque agora não vai poder viajar, o interesse pessoal. As qualidades morais, frequentemente, são como a casquinha dourada sobre um objeto de cobre, e que não resiste ao teste. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo um homem de bem, mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam sempre certas provas. E às vezes basta tocar a corda do interesse pessoal para colocar o fundo a descoberto. Não estamos aqui só tratando de ganhar dinheiro ou de sermos desprendidos. Estamos falando de todas as atitudes, de tudo. Quando no capítulo 15 do livro Boa Nova, Joana de Cusa é colocada em um poste, onde ela vai ser incinerada. E do seu lado está seu filho, de tronco desnudo, sendo chicoteado por um soldado agressivo, dizendo para a mãe repudiar a Jesus por causa do filho dela. Isso daí não é um teste para você ficar rico, para você se dar bem na vida, para você ser promovido. Não. Isso é um teste entre o amor que você tem pelo Cristo e o amor que você tem pelo teu filho. E aí? Isso é um teste. O resto, ser injetado, se não for injetado, vai perder o emprego, isso não é teste, isso é uma armadilhazinha tola para ver se força as pessoas que estão presas a seus compromissos materiais de abdicar da sua saúde para fazer o que querem que você faça. E o que diz Joana de Cusa? Quando o filho diz a ela, mãe, repudia, mãe, e o chicote lanhando as suas costas. Se não, por amor a Jesus, repudia ele, por amor a mim, que sou teu filho. Grita o filho. Covarde, frouxo, tentando obrigar a mãe a negar o Cristo por causa dele. Vocês que são mães aqui, coloquem-se no lugar dela. Por muito menos eu conheço mãe que o filho foi enchendo a paciência até que ela se envenenasse. E ela foi. Para não ficar mal com os filhos. Por muito menos. Ninguém está chicoteando, ninguém está ameaçando de botar fogo na pessoa viva. Não.
Ninguém está dizendo para você negar sua fé. Não, estão apenas dizendo, se não fizer isso, vai perder o emprego. Se não fizer isso, não pode viajar. Se não fizer isso, não pode entrar no restaurante. Se não fizer isso, não pode dar aula, não pode frequentar a escola. Desde quando isso é saúde? Desde quando isso representa o bem-estar de uma população? Desde quando? Com que desculpa? Desculpa de que, é para proteger todo mundo. Proteger do quê? Vocês sabiam que ninguém conseguiu isolar esse negócio que dizem que tem matado os outros? Ninguém conseguiu isolar. Não existe o bicho isolado, que alguém tirou uma foto, que alguém pôs no microscópio, como acontece com as outras doenças. Não existe. O que existe, sabe o que é? Uma sequência de computador, que foi apresentada como uma forma teórica de alguma coisa que se deu o nome desse bicho. De computador. Uma teoria que eles inventaram para dizer, é isso aqui, são esses números que estão fazendo as pessoas passar por esta situação. Mas cadê a foto? Ninguém acha. Ninguém tirou. Não tem um pesquisador que tenha colocado sob o microscópio, depois de tantos que dizem que morreram por isto. E é disso que você tem medo. É disso que você permite. Então, quando chegar a hora de você tiver que renunciar a coisas piores, se ameaçam você com a mula sem cabeça e você aceita que te injetem um veneno, imagina quando ameaçarem você, sua família, seu destino, para você beijar o capeta. Beija. Beija e casa com ele. Porque já está acostumado a fazer exatamente a mesma coisa, por menos. Portanto, se você perceber que não pode haver nenhuma preocupação positiva de ninguém com o seu bem-estar, quando agora, além de todas estas coisas, ainda estão pressionando de todas as formas para que os ingênuos, os mais bem protegidos, que são os jovens, recebam o veneno. Para que eles não tenham descendência. Para que não tenham capacidade de procriar, que é o que vai acontecer. Mas precisa ser essa dentista, que era tão defensora e que agora arrependida, por quê? Porque viu um outro morrer. Precisa disto? Ela não tinha cérebro. E que tipo de sensibilidade ela devia ter, espiritualmente falando? Sensitiva? Eu não sei. Talvez ela possa ser lá, de alguma dessas entidades perturbadoras, que fizeram ela pensar nisso e fazer isto. Alguém que estudou biologia profundamente, sistemas de defesa do organismo. Um dentista pode matar a pessoa na sua cadeira, com uma reação a uma eventual anestesia. Ela tem que saber como funciona. Ela tem que saber qual é a sensibilidade daquele corpo. Cada paciente é um cara diferente. Quando eu vou na minha dentista, que eu amo muito, ela leva um prejuízo lascado, porque com meia ampola de anestesia, ela anestesia o cara que dorme na cadeira. Comigo são 5 ampolas e ainda estou acordadão. E faz logo, porque daqui a 15 minutos eu já estou sentindo a dor. Então ela sempre leva prejuízo. Por quê? Porque estudou biologia, ela sabe como funciona cada área da reação orgânica, da química biológica. Como é que essa outra precisou perder alguém que era médico, para depois pensar, meu Deus, agora eu não sei o que vai ser de mim. Não faça mais. Puxa, onde estava o bom senso, onde estava conhecimento científico? É só você analisar. Quando foi que se conseguiu construir um negócio desse tipo, tão profundamente enraizado na nossa matriz
imunológica em 6 meses. E dar isso como seguro. E dar isso como inquestionável. E aí perseguir todos os que falam contra. Sejam da área de saúde, sejam de outra área, sejam de atriz, ator, quem for, que fala mal, não perde o canal, não pode falar. Onde está o bom senso? Dizendo que isso é uma estratégia só de quem quer enganar você. O Evangelho, ele não existe para que a gente seja um bom mocinho, para que a gente diga amém. Ai, sim, senhor, não, senhor. Não, o Evangelho nos ensina que nós devemos ter lucidez, que nós devemos aprender a discernir. E se eventualmente, discernindo, você acha que aquele é o melhor caminho, vá com a consciência limpa. Mas se discernindo, você sabe que aquele não é o melhor caminho, por que que foi? Por que fez? Porque se arriscou, o corpo não é seu. Você recebeu um empréstimo de Deus para poder zelar por isto. Por que deixou? A não ser que você seja da tal boa fé, que encontra com qualquer um na rua que fala assim, bebe esse negócio aqui que eu trouxe, que é muito bom, vai fazer bem para você, e você toma, do desconhecido. A não ser que você seja assim, de tão boa fé, que engole qualquer coisa que qualquer um te ofereça, sem perguntar sequer o que é. Quando você vai nesses botecos de esquina, que é cheio de bebum, você está com fome, que você vê aqueles ovos boiando nos, né? Aquelas salsichas assim meio esverdeada no molho de tomate, ovo cor-de-rosa, amarelo, azul, tingido. Você fala assim, nossa, se eu comer um negócio desse, acho que eu morro. Não é o caso do Ricardão. Ricardão e Felipe comem tudo e se dá bem. Mas uma pessoa normal olha aquilo e fala assim, nossa, meu Deus, se ainda não tivesse tanto mosquito voando em volta, eu até arriscava. Mas você sabe discernir, não é? Você sabe que aquilo está com uma cara estranha. Está olhando vesgo assim para você. Vem, vem, eu vou te levar para o cemitério. A empadinha vai com Deus. O ovo, último tango. Ou como disse aqui a nossa Terezinha, vai com Deus. Jesus te chama. Ou outra coisa está te chamando. Você olha aquele negócio e fala assim, epa, né? Não, aqui eu não posso. Não, esse negócio não tá legal. E você está com fome, hein? Você está com fome. Fala, ei, vou procurar alguma outra coisa, porque isso daqui, se eu comer, eu sei que eu nem saio da porta, eu já fico aqui. Isso está acontecendo com muita gente. Que já fica lá. Aonde ele toma uma coisa que ele não sabe o que é, de alguém que ele não sabe quem é, de alguém que não vai dizer que garante, mas que alguém disse para você que vai te salvar. Nem a fome te mata. Nem injeção que dão em você vai te abastecer o estômago. Se nós não somos capazes de ter lucidez para ver essas coisas tão óbvias, como é que a gente pode entender o Evangelho? Como um cego, um surdo, um mudo, que alguém vai dizer para você o que fazer, que é como muita gente segue o Evangelho. Segue pelo que fulano disse que deve ser feito, pelo que Beltrano falou que tem que ser. Por isso que através da internet existe os cortejos de seguidores que defendem este palestrante, que gostam do outro palestrante, eles ficam lá se exibindo feito pavões, com um bando de gente a cortejá-los. E se um faz uma besteira, todo mundo se acha no direito de fazer igual. Então, viver o Evangelho por aquilo que Jesus disse, exige bom senso, né? Exige raciocínio, exige lógica. Nós estamos falando de um capítulo que fala sobre honrar pai e mãe. Capítulo 14. E nós sabemos na doutrina espírita o significado do que é ter um corpo de carne.
quem foi o escolhido, ou os escolhidos, quem foram, para que você pudesse gerar ou ter o corpo que vai servir de roupa para você. Porém, nós passamos por algumas fases da vida em que, primeiro, quando nós temos uma vida dita normal, os pais são os nossos heróis. Tudo depende deles e você se pega a eles. Depois, os pais são os seus disciplinadores. Você começa a andar e o pai fala, não é assim, a mãe fala, assim não, aqui não pode. Aí você fica, eu queria tanto fazer isso, mas meu pai não deixa. Eu queria tanto ir lá, mas minha mãe não me proibiu. Depois você chega na idade da rebeldia, em que pai e mãe que querem tolher você são seus adversários. Depois você sai de casa, vai viver a sua vida, que você já é dono do seu nariz. Aí seus pais são aqueles que, puxa, eles eram bons, até que eles eram bons amigos, eles me falavam as coisas que agora eu estou quebrando a cara sozinho. Então aí há uma modulação da diversidade, da oposição à paternidade ou maternidade com a sapiência que eles tinham e que agora você está precisando desenvolver. Depois vai passando o tempo, você vai tendo seus filhos e eles começam a ser apenas cabide dos netos. Precisa deixar os netos com alguém, que se tem uma coisa para fazer, põe com o vô, chama a avó, vai cuidar dos netos. Eu estou falando em gênero, tá? Não tem exceções. Mas geralmente, porque pai e mãe têm que ganhar o seu dinheirinho para engordar seus filhos, os avós vão ter que tomar conta. Então, eles passam a ter uma tarefa extemporânea, fora do tempo, de criar de novo filhos que não são deles. E aí, quando os netos já vão ficando adolescentes e começam a ter também as suas asinhas já batendo, aí viram os velhos. De vez em quando você visita. Ficam lá enfiados em alguma casa, você, tá bem aí, tá precisando de alguma coisa? Quer que eu vou comprar alguma coisa para você lá no supermercado? O que você está precisando? Vamos aí no fim de semana te ver, quando moram na mesma cidade, hein? Aí vão envelhecendo, começam a dar problema, aí se transformam naquelas crianças que um dia você foi e que eles tinham que cuidar de você, e depois que eles ficam crianças pela velhice ou pela debilidade orgânica, você não tem que dar um jeito de cuidar, então tem que dividir o peso com os outros filhos. Puxa vida! Quando você nasceu, você por acaso ouviu a história de que, nasceu, mas a gente vai ter que dividir com o vizinho, com o tio, para eles cuidar também, porque essa criança dá muito trabalho. Não quero saber. Não, sua mãe não dormia, seu pai dormia menos, eles tinham que dar conta, e eles fizeram o melhor por você. Aí fica seu pai velho, ou sua mãe velha e fica doente, aí tem que dividir. 15 dias num, 15 dias no outro, como se fosse um batata quente. Já lembra daquela brincadeira? Batata quente, batata quente, batata quente, batata quente, batata quente, batata fria. Quando, na verdade, se tem 2 filhos, se tem 3 filhos, se tem 5 filhos, deveriam haver 5 disputando a alegria de cuidar daqueles que agora estão precisando. É claro que não é tão fácil cuidar do adulto quanto da criança. A criança é pequena, a criança é submissa. O adulto vai ver você sempre como filho dele, tem cabeça feita, é teimoso, mas e daí? Ele já está numa condição de despedir-se. O velho, o ancião, às vezes já está enfraquecido fisicamente. Não chegou a hora do filho, que agora está mais robusto, mais forte, graças a eles que te cuidaram, de dizer, não, eu faço questão, eu vou cuidar, não importa que ele não entenda, não importa que ele seja teimoso. Onde está o bom senso? Onde está a razão? Quando nós pegamos aqueles que já perderam a força física, boa parte da qual foi empenhada para que nós pudéssemos viver, e a gente, agora eu vou ter que tomar conta. Agora é minha vez.
Naturalmente, que quando você conta com um grupo que está destinado a também amar os seus pais do mesmo jeito, é muito bom quando há esse revezamento. É muito bom. Ninguém faz de má vontade, todo mundo está fazendo o melhor que pode. E nós vemos aqui o exemplo da família do Gaspar, o Gaspar e seus irmãos. Tem lá o pai e a mãe, estavam os dois doentes, e não era um só, eram dois. E deixaram suas vidas pessoais para poder dormir ou ficar acordado para atendê-los durante a noite, passar o fim de semana juntos, revezando entre si, não porque um empurrava para o outro, mas porque todos queriam. Todos querem. Porque amam seus pais. Este é o sentido verdadeiro do que é lógico, racional, do que está de acordo com o sentimento. Portanto, a piedade filial não é apenas um procedimento assim, vamos ter dó dos velhos, né? Vamos aguentar eles. Não é este o conselho que o bom senso, que o raciocínio nos daria. Sem contar com o que os Espíritos e o próprio Cristo nos ensina. O mandamento honrai, que Jesus diz, honrai vosso pai e vossa mãe, que não é apenas tolerai, aguentai, sustentai. Não, o mandamento não é esse. O mandamento é honrai. Vejam seus pais como aqueles seres que precisam ser honrados. É uma questão de honorabilidade, não de gratidão, não de dever de gratidão, não de dever de reparar ou de devolver o que recebeu. Não, é uma questão de honra. Honrai vosso pai e vossa mãe. Diz Jesus. E este honrai é consequência da lei, a lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito. O dever da piedade filial. Piedade. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo aquilo que a caridade manda fazer para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente. Veja só aonde chega este dever. Não é só quem deu a luz a você. Este dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe. E que têm tanto mais merecimento quanto o seu devotamento seja menos obrigatório. Eles não teriam por que cuidar de você. Mas sendo de uma parte da família que não é ligada diretamente a você, ou sendo estranho, cuidou de você, sem a obrigação legal de fazer isto, ainda mais mérito terão por parte daqueles que foram beneficiados. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrai a seu pai e a sua mãe. Não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos, que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esses mandamentos aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Satisfazem esse mandamento aqueles que, na sua abundância, recolhem os velhos e colocam nos cômodos piores da casa?
nos cômodos mais afastados, nos cômodos do fundo, com a desculpa, não, lá eles vão ter liberdade. A gente respeita a liberdade. Que liberdade dois velhos vão querer ter de transar no fim da vida? É essa liberdade que você acha que eles vão precisar? Quando já não tem mais as forças, nem a excitação para fazer isto? Eles precisam de afeto, eles precisam de carinho, eles precisam se sentir importantes. Eles precisariam ser levados para o núcleo da família, não para a periferia. Agora é claro, às vezes não tem espaço. Às vezes é melhor fazer assim do que deixar na rua, deixar num asilo. É claro que é melhor. Por às vezes, num lugar em que eles fiquem protegidos melhor. Mas não é disso que o Evangelho está falando. Ele está dizendo, será que praticam este ato de honrar seus pais, aqueles que reservam a eles alguma coisa de má, de segunda categoria, sem que nunca se privem a si mesmos de alguma coisa para dar a eles um pouco mais de conforto? Viajam, passeiam, gastam, mas quando vão falar com o pai tem que dividir a conta com os outros irmãos. Cada um dá 50 aí. Tem que comprar fralda para o velhinho. Para você poder viajar, pagar estadias em hotéis, não há problema, mas para comprar fralda para o seu pai, para sua mãe, aí você tem que dividir com os teus irmãos, é isso. Será que este satisfaz o Evangelho? Satisfaz o honrai vosso pai e vossa mãe? É claro que não. Está dito aqui. Satisfazem esse mandamento aqueles que acreditam fazer um grande esforço dando aos pais velhos apenas o necessário para não morrer de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Eu conheço aqui, está conosco sempre, uma pessoa que tinha um monte de irmão em melhores condições do que ela, e que por toda uma vida, mesmo quando ela não tinha dinheiro para comprar comida para ela comprava a cesta básica e mandava para sua mãe, que morava num outro lugar, bem distante. Nunca deixou faltar a comida para o seu pai e para sua mãe. Tendo outros irmãos muito mais dinheiro para fazer isso, e nunca fizeram. A ponto de ela não ter dinheiro para comprar comida para ela, para a família dela, e ainda assim, arrumar o dinheiro, honestamente, e não deixar faltar para Dona Nésia, que nunca soube quanto custou. Nunca soube. Mas que nunca precisou pedir para os outros. Porque dos seus 6, 7 filhos, uma das que tinha menos recurso, amava com amor de verdade. E não fazia as coisas para depois dividir. Manda nota para os outros, para cada um pagar alguma coisa. E os outros faziam o quê? Nunca brigaram para se substituir. Nunca disseram, escuta, deixa esse mês que eu faço. Gente dona de restaurante, dono de mina de ouro, de fazenda. Que é que eles vão ter depois? Na consciência? A gente sabe porque o André Luiz está nos contando no livro Ação e Reação. Mas nenhum deles vai ter a consciência feliz desta única filha, que com o seu marido, apoiando, não deixaram nunca faltar, não só o básico, nunca deixaram faltar algo que pudesse abastecer de alegria, de esperança aquela senhora. Estas são coisas que nós encontramos na nossa vida, para que o Evangelho tenha sentido. Para que nós possamos dizer, eu ouvi aquilo que Jesus pediu,
E não disse que era do outro a responsabilidade. E mesmo quando os outros não quiseram assumir, porque eles têm o direito deles, não importa, eu assumi. E não assumi por favor, assumi por amor. Um amor que não precisa dizer o que fez. Um amor que nega contar para os outros o que fez. Para não parecer que está se exaltando. Porque não é por isso. É porque a Dona Nésia continua viva. E através de tudo isso, ela sabe quem de verdade a amou. E a continua amando. Então, essas são as belezas que os Espíritos nos pedem para a gente pensar. Quando André Luiz fala ao Chico, Chico, em relação às pessoas mais próximas de você, faça tudo que você puder, tudo que você puder faça. Porque depois da morte, algumas gramas de arrependimento pesam na consciência mais do que toneladas de sacrifício. Você ficou sem dormir, você passou fome, você teve que andar, carregar no colo, você fez tudo o que você tinha força para fazer, você caiu extenuado, mas você fez. Tudo isso que você fez, que pesou tanto como toneladas de sacrifício, não será nada perto daquele que, tendo podido pegar o carro e levar a pessoa doente ao hospital, disse assim: pega um táxi que meu carro, ele não vai sujar o meu carro. O arrependimento de não ter levado um ser humano para não sujar seu carro vai pesar na consciência dessa criatura muito mais do que se você tivesse pego a pessoa no colo e levado a pé até o hospital. Porque você fez tudo o que você podia. E a outra parte não fez nada do que ela tinha condições de fazer. Por acaso, é função dos pais idosos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? É essa a função deles? Sua mãe, por acaso, regateou o seu leite quando você estava no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhe proporcionar o que tinha necessidade? Não. Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também tudo quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fraqueza, que com a vida material lhes deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que vai suportar o que terá feito os outros suportarem. E aqui, nós deixamos o texto do Evangelho para recomendar a vocês que estão aqui, vocês que nos assistem, que leiam o capítulo 4 do livro Ação e Reação. E se não quiserem ler, vocês podem assistir a palestra que fizemos hoje à tarde, na qual a consciência de um filho ingrato é exposta por ele mesmo, por aquilo que ele fez ou ela fez à sua mãe. Agora, do outro lado da vida,
agora padecendo da miséria de um corpo que já não existe mais e que a mente agora tem que enfrentar a si mesma. O relato que André Luiz nos faz neste capítulo 4 do livro Ação e Reação é o complemento do que os Espíritos estão dizendo desse ai daquele que tenha tratado seu pai e sua mãe com desdém, que não tenha respeitado, que não tenha valorizado. Ai, não é porque Deus vai punir você com uma adaga incandescente, não. É porque a consciência vai pesar nas gramas de culpa muito mais do que as toneladas de sacrifício. Leiam o capítulo 4, ou assistam a palestra que fizemos hoje à tarde, ou então assistam o nosso programa da semana, do sábado passado, que o Espírito da Letra apresentou exatamente o capítulo 4, com uma das histórias que estão lá, é esta que me refiro. E assim nós poderemos ilustrar este primeiro trecho da piedade filial do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos continuar na próxima segunda-feira, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo significado tão precioso do amor verdadeiro em nossas vidas. Na felicidade de termos acertado, de não termos reclamado de limpar os excrementos, de gastar nossos recursos, mesmo pequenos, de termos tido paciência com a insanidade mental que a velhice produz, e termos tolerado as manias, compreendido seus limites. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando estes seres que deram a vida para que outras vidas existissem, perdem o controle de si mesmos pela idade avançada, ainda assim representam para nós campos de semeadura, para que nós demonstremos quem somos, para que nós tenhamos a alegria de ser útil na medida de nossa força, mas que tenhamos o prazer de nos esforçarmos mais, para que não seja apenas uma retribuição contábil, seja um esforço amoroso, seja uma compreensão das dificuldades, seja um semear de afeto verdadeiro, a quem muitas vezes só está esperando a cova chegar. Obrigado, Jesus, por nos ensinar como é importante não apenas amar, mas muito mais do que isso, é importante honrar aqueles que de verdade deram origem à nossa possibilidade de renascer na terra. Com essa gratidão que envolve a todos os nossos genitores de todas as vidas, até chegar ao genitor maior de todos nós, que é o Pai Criador, nós deixamos a prece de Pai Nosso em gratidão. Pai Nosso, que assim seja.